fazendo mais um update pra vocês e começando mais um vlog de leitura. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro, e eu não gravei nada na segunda e nem na terça pra vocês, porque segunda-feira eu tava fazendo a maratona 24 horas no Sleep. Essa maratona vai ao ar, eu acho que dia 22 de janeiro, se eu não me engano, que eu marquei ali no canal pra vocês. Mas enfim, vai ainda no mês de janeiro pra vocês. Deixa eu arrumar essa câmera. Então, essa maratona ainda vai ao ar pra vocês nesse mês de janeiro. E eu fiquei muito feliz com o resultado da maratona, porque eu consegui dar conta de 3 livros e meio, mais ou menos. Porque eu li Tronos de Vidro, li Caninos Brancos e li A Sereia. E li uma parte do Morro dos Ventos Uivantes. Então aí, gente, na segunda-feira eu tava fazendo maratona, então eu não gravei nada pro vlog. E na terça-feira eu tava acabada, porque depois de passar 24 horas sem dormir, eu acho que eu dormi o sono dos justos. Merecido esse sono. E hoje eu tirei pra fazer as coisas aqui em casa, tirei pra fazer uma faxina, porque nesse sábado, sim, gente, no sábado eu volto a trabalhar. Então eu tenho que deixar tudo organizado. Também deixei umas coisas pro canal organizado, porque agora, a partir da semana que vem, dia 20, eu já volto à minha rotina normal. Então, tem muita coisa pra acontecer. Bom, nesse meio tempo, o que eu estou lendo? Eu continuei lendo O Morro dos Ventos Uivantes. Eu estou na página 127 do livro. E, gente, eu tenho que falar pra vocês que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro. Por quê? Eu já tentei ler quando eu era mais nova. E tem umas coisas que me incomodam demais no livro, que é o relacionamento do Ratcliffe com a Catherine e a personalidade dos integrantes desse livro, sabe? Então, diferente dos livros que eu tô acostumada a ler, que a gente se apega aos mocinhos e odeia os vilões, por exemplo, nesse livro a gente não tem mocinhos, a gente não tem vilões, a gente tem pessoas extremamente reais, com qualidades e imperfeições. Só que a Emily Brontë, esse livro não se tornou um clássico à toa, né? A Emily Brontë foi a primeira mulher da literatura, acho que foi a primeira escritora da literatura a expor exatamente o que estava de errado na sociedade. Então ela não teve medo de expor o caráter mesmo do ser humano, o caráter detestável que às vezes as pessoas podem adquirir. Então ela colocou isso na literatura. Só que por mais que tenha sido uma coisa moderna, uma coisa diferente pra época, ainda é muito difícil de ler, gente. Então você detesta os personagens, sabe? Então você não consegue se apegar a eles. E eu acho que essa tá sendo um grande desafio pra mim com a literatura. É uma das grandes barreiras pra mim. Então eu tô tentando quebrar isso, porque eu quero muito dar conta desse livro, poder concluir essa leitura, sabe? Que eu já comecei há tanto tempo, lá na minha adolescência, e eu não consegui finalizar esse livro por conta desses personagens. Então eu comecei a leitura desde o início, porque obviamente eu não lembro de nada da história. Mas à medida que eu tava lendo, muitas memórias assim me vieram à cabeça quando eu peguei esse livro pela primeira vez. Então é bem interessante essa segunda experiência aí. Então basicamente, pra quem não conhece a história, ele começa com a história do Sr. Lockwood, que ele é um inquilino dos Ratcliffes, e ele decide visitá-los numa determinada noite. Quando ele chega ali, ele é até bem recebido pelo Ratcliffe, levando em consideração a personalidade do Ratcliffe. E aí uma senhora que trabalha ali, a senhorita Jean, ela começa a contar a história dos Ratcliffes. Então, começa a contar por que ele é todo ranzinza daquela forma, o que aconteceu com esse personagem. Então, a Emily Brontë, ela faz um uso de um recurso narrativo que é feito por 2 narradores. Então, a gente tem a história do Sr. Lockwood, que ele chega à propriedade dos Morros dos Ventos Uivantes, que é a propriedade, e ele chega na casa dos Ratcliffes, ele percebe que é um ambiente hostil, percebe que tem muita coisa esquisita ali acontecendo. E aí tem a narrativa da senhora Jean, que ela cuidou do Ratcliffe quando era pequeno, que cuidou da Catherine quando ela era pequena. Então ela conhece toda a história desses garotos, desde a infância até os adultos que eles se tornaram. Então ela começa a contar essa história aí do Ratcliffe,
Então a gente tem que prestar muita atenção ao longo da narrativa, porque tem a narrativa do presente, que é do Lockwood, e a narrativa do passado, que é da senhorita Jean, que tá contando pra ele essa história. Só que ela não conta tudo na mesma noite, né, gente? Ela vai contando, aí tem umas pausas, aí volta pro presente, aí volta com a narrativa da senhorita Jean. Então é bem interessante, assim, esse jogo que a Emily Brontë, ela fez do livro. A Emily Brontë, ela fez parte de um movimento literário chamado romance gótico. Então ela traz muitos elementos aqui do gótico mesmo, então aquela parte mais sombria, aquela parte de mistério, de suspense, enfim. Ela traz, se você lê esse livro aqui, você percebe que ele tem um sentimento sombrio ao longo dele. Então não é um romance de florzinhas e borboletinhas. Isso aqui, gente, quando ela escreveu, foi um grande choque para a família dela, porque eles consideravam que a mulher ela não tinha capacidade de pensar no fantástico, de criar um romance tão problemático, tão ruim daquela que ela criou nessa história aqui. Diferente dos autores da época dela, ela não mostrou a beleza por trás do ser humano, mas ela mostrou a pior face que o ser humano lhe pode adquirir. Então é isso que a gente encontra no Morro dos Ventos Vivantes. Então não é um romance tradicional, não é um romance comum, mas é um romance que mostra tudo de ruim que o ser humano pode ter, mas que ao mesmo tempo isso é real. Então isso foi um choque, porque naquela época, como que uma mulher ela poderia saber de uma vida de casado se ela não era casada? Como que uma mulher ela poderia saber sobre relacionamentos conturbados e expressar tão bem se naquela época a mulher ela é totalmente idealizada como um ser frágil, como um ser que não consegue ter maldade, que só pensa em borboletinhas e coraçãozinhos e flores e tudo mais, e não consegue pensar em personalidades detestáveis, não consegue pensar em relacionamentos problemáticos. Então isso aqui é um dos motivos que eu tô me esforçando bastante para ler O Morro dos Ventos Vivantes, embora tenha todos esses problemas da narrativa, porque ele foi considerado um clássico, ele foi considerado um marco histórico, ele fez parte da literatura gótica, então eu quero muito ler esse livro. Esse aqui, gente, é o único livro publicado pela Emily Brontë. As irmãs Brontë, a Charlotte, ela publicou a Jane Eyre, que é o mais comum, e a outra irmã Brontë, que eu esqueci, agora me fugiu o nome, publicou a Agnes Grey também. Então, esse é o primeiro contato que eu tô tendo com as irmãs Brontë. E elas têm uma história bem obscura também, então talvez isso tenha influenciado o modo como elas viam a literatura. Mas a Emily Brontë ela é considerada mais retraída, mais gótica nesse sentido de desenvolver essas capacidades humanas. Então, vamos ver aí se eu consigo vencer esse desafio literário, porque esse livro pra mim é um desafio sim. Não pela escrita da Emily, tá, gente? Eu até gosto da escrita da Emily Brontë, mas é o clima sombrio que ela coloca nessa história. É um clima pesado. Então isso pra mim é um desafio, mas eu vou ver o que eu acho. Aí, gente, empolgando aí nesses romances, né, de época, nesses romances clássicos. Eu baixei alguns livros no Kindle de romances clássicos também, que eu tenho interesse em ler. E um é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro aqui, gente, o Kindle tá falando que tem 28 horas de leitura. Ele tem 1.500 páginas, então eu sei que vai ser um projeto aí a longo prazo. Vocês vão me ouvir muitos vlogs falar desse livro. Eu tô na parte 1, eu nem comecei, tá, gente? Eu só dei uma folhada aí no livro. Eu conheço a história do Conde de Monte Cristo. Eu já assisti a adaptação cinematográfica desse livro, mas eu nunca li. Então eu acho que agora em 2020 vai ser uma oportunidade para ler esse livro. E aí eu vou falar pra vocês o que eu acho. Mas eu tenho certeza que esse aqui é um projeto bem longo. Então eu espero aí que vocês tenham paciência, porque vocês vão me ouvir falar em muitos vlogs sobre esse livro. E é isso, gente. Essa foi a minha semana de leituras. Levando em conta que essa semana eu dei conta de 3 livros e meio. Então só estamos na quarta-feira. Tudo bem que eu fiz maratona 24 horas, mas mesmo assim essa semana eu tive um bom saldo de leituras. E eu tô muito contente com essa minha semana, acho que ela foi bem produtiva. Eu ainda tenho que gravar a resenha pra vocês da Sereia, da Keira Cass. Uma coisa interessante que aconteceu comigo no longo dessa leitura é que eu terminei o livro e eu fiquei pensando na história ainda, sabe?
É uma história bobinha, tá, gente? Não é uma história, nossa, que história, que incrível. Não, não é. É uma história bem infanto-juvenil. É uma história, assim, que é um romance já que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você já tem uma ideia do final do livro, logo que você começa a ler. Mas é uma história divertida. Eu gostei do livro, ele traz boas reflexões. E é uma coisa engraçada, porque eu terminei o livro e eu fiquei pensando na história. Então fazia tempo que isso não acontecia comigo. Então, por mais que seja um livro infanto-juvenil, eu fiquei pensando por um bom tempo sobre essa história. Eu ainda vou gravar a resenha pra vocês hoje, mas essa resenha eu acho que vai ao ar só no final de março. Como eu disse, eu tô planejando aí umas resenhas pra me dar uma certa folga aí durante o ano, porque eu não sei como vai ser meu ano. Eu não sei também como vai ser meu ritmo de leituras. E aí, o que eu tô fazendo? Mas, gente, eu tô com um projeto de ler 100 livros no ano. E aí eu começo a ler o 1200 Uivantes, eu começo a ler o Conde de Monte Cristo, que tem 1500 páginas. Gente, eu tô com uma meta ousada e meu gosto de livros também, né? Ai, gente, mas como eu disse pra vocês, eu não tô muito preocupada com a quantidade de livros. Eu coloquei sim essa meta, vou tentar cumprir. Mas eu quero mesmo me envolver com boas histórias, bons personagens. Eu quero que as histórias me impactem, sabe? Então é isso que eu tô buscando nesses livros. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse update por aqui, porque senão ele já vai ficar longo. Esse vlog, eu não quero nem ver quanto que vai dar esse vlog no YouTube. Tá, pessoal, fazendo mais um update de leitura pra vocês. Hoje já é quinta-feira, dia 16 de janeiro. E eu terminei ontem o livro Morro dos Ventos Uivantes, eu consegui terminar. E eu comecei a ler, gente, eu já tô... Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar pra vocês. No Kindle eu tô lendo O Conde de Monte Cristo. E eu tô a 3%, tô no capítulo 5. E agora eu já editei o vídeo pra vocês do Morro dos Ventos Uivantes. Esse vídeo, ele vai ao ar em abril, dia 2 de abril. E o projeto do Conde de Monte Cristo, eu vou começar a gravar pra vocês os vídeos. E eu andei pensando bastante sobre essa gravação de vídeo, gente. Como vai ser um vídeo muito diferente, né? Vai ser um projeto diferente aqui no canal. Eu acho que eu vou gravar em forma de vlog mesmo. Então, eu acho que fica mais descontraído, mesmo porque os vídeos serão bem curtos, né? Os capítulos não são muito longos. Então, eu vou fazer em formato de vlog mesmo. E eu espero que vocês me acompanhem aí, nesse projeto do canal. Ele vai terminar mais ou menos em novembro. Então, pode ser que termine antes, mas pelas minhas contas, se tiver tudo certinho, vai terminar em novembro. Então eu acho que vai ser bem interessante aí o projeto do Conde de Monte Cristo. E se de repente funcionar, eu ver que vocês estão engajados no projeto, a gente pode pensar em projetos assim para outros calhamaços. Por exemplo, Dos Miseráveis, o Ana Karenina. Então, se funcionar legal o Conde de Monte Cristo, a gente pode pensar esse formato também para os próximos vídeos. Não sei, tava pensando aí sobre isso. Hoje eu já fiz bastante coisa, já editei vídeo pra vocês, já liberei vídeo no canal. Vou começar a gravar agora os vídeos do Conde de Monte Cristo pra já deixar mais ou menos liberado. E é isso, gente. Eu espero que o barulho do ventilador não esteja atrapalhando a gravação, mas eu não vou ter como desligar, porque tá um calor aqui, mais um calor. E vai ter que ficar com o barulho mesmo, gente. Sinto muito, mas não é possível. Aqui na minha cidade está 34 graus e agora são 10 para 1 da tarde. Então tá muito quente. E aí, gente, eu tô aproveitando agora essa semana aqui, esse restinho de semana, pra colocar em ordem as minhas leituras, dar uma adiantada aí, porque no sábado eu já volto a trabalhar, então semana que vem eu já vou estar trabalhando. E aí o meu ritmo de leituras acaba sendo outro de qualquer maneira, né? Então é isso, gente. Acho que esse foi o update pra vocês. Eu não vou falar muito sobre o livro do Conde de Monte Cristo, porque senão vai ficar muito repetitivo no projeto. Mas pensem aí se vocês querem outros projetos parecidos, se vocês estão, assim, animados pra esse projeto como eu tô. E contem nesses comentários aí pra gente ir trocando dicas, trocando experiências. Bom, gente, o update de hoje vai ficando por aqui. Eu volto com mais atualizações à medida que tiver novidades. E eu espero que vocês tenham uma boa semana. Gente, tudo bem? Fazendo mais um update de leitura pra vocês. Hoje é dia 17 de janeiro, sexta-feira. Ainda são 10h30 da manhã. Eu tô aqui aproveitando meu último dia de férias. E eu estou lendo, gente, nessa semana, nesse último dia aí, né, meu de férias,
o Conde de Monte Cristo. Eu tô a 10% do livro. E como que eu tô fazendo pra garantir os projetos de leitura aqui no canal? Eu tô lendo um capítulo e gravando, lendo um capítulo e gravando, lendo um capítulo e gravando. Então meu ritmo de leitura tá lento, porque eu tenho que parar cada capítulo pra fazer o update de leitura. Antes eu tava lendo o livro e anotando num caderninho os pontos principais daquele capítulo. É claro que eu não tô contando todos os detalhes do capítulo, tá, gente? Eu tô só contando os pontos principais. Mas aí eu perdi muito tempo escrevendo, depois mais um tempo gravando. E aí eu pensei bastante sobre isso e aí eu achei melhor. Achei que funcionou mais eu parar a leitura e já gravar o que eu achei, quais foram as minhas impressões do livro. E vamos lá, gente, um apanhado geral. Eu gostei bastante, é uma leitura que tá me prendendo. Então ele se passa na França e na Itália, oscilando aí em alguns momentos. E eu tô gostando bastante do meu protagonista, o Edmond Dantès. Como eu comentei com vocês, eu já assisti o filme de 2002, mas eu tô gostando bastante de ler o livro. Eu nunca li nada do autor, eu sei que ele tem grandes clássicos aí da literatura, mas eu nunca li, então é meu primeiro contato com o Alexandre Dumas. E eu tô bem feliz porque eu tô gostando muito desse contato, eu tô gostando muito de conhecer esse autor. Então, pra mim tá sendo uma boa experiência. E aí, gente, é que eu falei pra vocês, meu ritmo de leitura está um pouco baixo porque eu tenho que parar pra fazer as gravações. Mas eu já gravei bastante vídeo pro canal, já deixei programado pra subir. E aí eu quero saber de vocês, eu conto muito com a participação, com essa leitura compartilhada aí. Recebi um comentário no meu Insta de pessoas falando que tem dificuldade com o livro. A gente comentou que começou a ler e depois parou. Aí eu recebi um outro comentário falando que é um livro clássico que dá medo, porque ele é muito grande e tudo mais. Então, gente, é assim, eu espero mesmo que esse projeto motive vocês a ler livros clássicos, né? Principalmente livros calhamaços, como é o caso do Conde de Monte Cristo. Eu mesma nunca li um livro desse tamanho, então pra mim também tá sendo uma experiência nova de leitura. Eu acho que vai ser interessante assim por capítulos. Olha, pra quem quiser se programar pra acompanhar os vídeos do canal, é ler 3 capítulos por semana. Isso daí a gente dá em torno de 20 a 30 minutos, dependendo do capítulo. Então, assim, é possível, dependendo do seu ritmo de leituras, porque tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar, mas 3 capítulos por semana do livro do Conde de Monte Cristo. Se vocês me acompanharem desde fevereiro, desde o início do nosso projeto, com certeza vocês vão acabar o livro em novembro, então vocês poderão sair de 2020 falando que leram um clássico. Então eu acho que vai funcionar muito esse projeto. Assim, tá sendo cansativo parar a leitura e gravar, porque geralmente o que eu faço? Eu vou emendando e aí você vai se prendendo na história e só vai. Só que aí tá sendo uma experiência diferente, por parar, ter que gravar, ter que fazer update pro canal, mas eu tô me divertindo de fazer. Por mais que a leitura esteja um pouco mais lenta, eu tô me divertindo bastante de fazer, porque afinal é um desafio, é um livro clássico, eu não vi nenhum vídeo no YouTube de alguém fazendo isso, então eu acho que vai ser uma novidade aí pra quebrar um pouquinho o ritmo comum do YouTube. Então eu procurei, gente, ver se alguém já tinha feito vídeos por capítulos do Conde de Monte Cristo ou de qualquer outro livro e eu não encontrei, não sei se vocês já viram, eu não vi. Se vocês viram, conta aqui pra mim nos comentários onde é que vocês viram, porque eu não achei. E eu acho que vai ser interessante. E aí, gente, se funcionar bem, mesmo se vocês gostarem, falarem que gostou do modelo, a gente pode tentar com outros clássicos, de repente com livros aí que vocês tenham medo de ler, que seja assustador pelo tamanho do livro. Aí se for, né, se bater aí com o meu momento de leitura, vamos fazer juntas as leituras aí que eu acho que vai ser interessante. Esse mês eu tô bem contente com o meu saldo de leituras. Eu já olhei ali, eu fiz 10 leituras, então tô bem no saldo. Agora com esse livro aqui do Conde de Monte Cristo, então vai me comprometer alguns dias de leitura, mas eu acho que vai valer muito a pena aí, gente. Sobre o meu livro, eu dei uma pausa na escrita. Eu tô com um bloqueio criativo, assim, imenso. Eu preciso resolver algumas partes do livro pra continuar escrevendo. Não sei como é que eu vou resolver isso. Então, essa parte não consegui andar com o meu livro, gente. Eu tentei, mas eu sento pra escrever e eu não consigo sair de um determinado ponto da história. Então, eu tô num determinado ponto que parece que eu não consigo desenvolver, gente. É absurdo. Porque eu quero muito desenvolver, porque eu já sei todo o resto. Então eu sei que se eu resolver aquele ponto da história que eu tô parada,
o resto já tá pronto. Na verdade, eu já escrevi os últimos capítulos. Então, é o meio ali, é o miolo ali que tá me dando um bloqueio criativo. Eu até assisti esses vídeos no canal da Pan, a Pan Gonçalves, ela faz vídeos de escritas, de clube de escrita, eu gosto muito dos vídeos dela, porque ficava me motivando, sabe? Eu tava vendo os comentários da galera que tava assistindo lá, e tem muita gente, tipo, com o mesmo problema que eu, que tá ali escrevendo o seu livro e chega no miolo, chega no ponto X da questão, parece que não vai, parece que não desenvolve, parece que as ideias desaparecem. Ai, gente, fazia muito tempo que eu não tinha um bloqueio criativo assim tão longo. Então, eu vou ver, é um dos motivos que eu tô me dedicando bastante à leitura, porque eu acho que não existe aí leitor sem ser, autor sem ser leitor, não é mesmo? A gente precisa de livros, a gente precisa de outras histórias, de outras narrativas pra gente conseguir desenvolver a nossa. Então, eu tô me abastecendo bastante aí de leituras bem diferentes do que eu tô acostumada, pra ver se isso me dá uma luz aí de como continuar o meu livro. Mas é isso, gente, basicamente é isso. Essa semana foi uma semana produtiva pra mim de livros. Eu fiz a maratona literária na segunda-feira, então só na maratona eu consegui ler 4 livros: O Trono de Vidro, Caninos Brancos, A Sereia e um pedacinho aí do Morro dos Ventos Vivantes. Então, essa semana eu dei conta de 4 livros e estou começando o 5º livro. Então eu acho que foi uma semana bem produtiva de leituras. E como é que foi a de vocês? Me contem aí nos comentários se vocês estão, o que vocês estão lendo. Ah, eu tenho que fazer um comentário, antes que eu esqueça. Eu terminei a leitura do Morro dos Ventos Vivantes, gente. E eu lembro que eu tava falando pra vocês nos outros vlogs que eu tava assim, com medo do livro. Porque é uma leitura que eu já tinha lido e já tinha desistido, já tinha largado, já tinha, né, enfim, falado que não dava pra mim essa leitura. Mas assim que eu passei da página 200 do livro, aquilo deu um ritmo no livro. E por mais que os personagens eles fossem detestáveis, fossem personagens que você não consegue sentir um mínimo de dó, um mínimo de simpatia, você não consegue se importar com eles, você quer saber o que vai acontecer com eles. Eu não sei o que acontece com o livro, mas pra mim, chegou na página 200, a questão, ainda veio a situação do Radcliffe, a amargura que ele sofreu e tal. Isso foi dando um gás na leitura que eu mesma fiquei surpresa, assim, gente. Eu terminei o livro numa noite e eu simplesmente fui porque eu tava querendo saber o que ia acontecer com aqueles personagens. Então, eu até vi uma comparação no YouTube esses dias falando que o Morro dos Ventos Vivantes é a tempestade pura. E é verdade, gente, porque eu nunca tinha pensado nessa metáfora, mas quando a gente pensa no Morro dos Ventos Vivantes, não tem calmaria, sabe? É um clímax em cima de outro, você acha que aquilo não vai ter fim nunca. Porque quando parece que vai dar uma luz no fim do túnel, aquela luz se apaga. Então, é um livro bem diferente. Eu fiquei pensando nessa leitura bem depois que eu terminei. Eu até tinha começado com o de Monte Cristo e ainda estava pensando no Morro dos Ventos Vivantes. Eu não tinha me desconectado dos personagens. Então, foi uma experiência muito diferente, assim, de leitura. Então, se você nunca leu o Morro dos Ventos Vivantes, aproveita pra ler. Eu recomendo muito. É um livro que, assim, você não vai gostar dos personagens. Eu não gostei de nenhum. Mas a história, ela é escrita de uma forma que faz você querer ler. Assim, surreal, gente. Vocês têm que ter essa experiência de leitura. Eu acho que não dá pra vocês se considerarem leitores se vocês não tiverem essa experiência de leitura, de ler o Morro dos Ventos Vivantes. Muita gente falava isso pra mim. Toda vez que eu comentava que eu gostava de ler e tal, sempre tinha alguém que falava: ah, você já leu o Morro dos Ventos Vivantes? Eu falava: li metade. Comecei a ler com uns 15, 16 anos, mas a leitura não fluiu, a leitura não foi, achei muito confuso, os personagens muito esquisitos, eu não gostei de ninguém. Então eu desisti da leitura. E aí, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi esse ano, decidi ler o Morro dos Ventos Vivantes. É uma leitura que me surpreendeu muito. Não pela situação dos personagens, porque a gente não se apaixona por eles, óbvio. Não existe mocinhos, não existe personagens totalmente bonzinhos, não existe isso. Mas o ritmo de leitura, a forma como a Emily Brontë construiu essa narrativa, gente, é fenomenal. Assim, eu fiquei muito, muito satisfeita de ter lido o livro. Quando eu terminei, eu fiquei um pouco em choque, assim, sabe? Dá uma sensação, assim, estranha, de vazio, uma sensação de que algo tá faltando no livro, mas na verdade não tá. É porque, como eu falei pra vocês da metáfora lá da tempestade, é bem isso mesmo. O livro é inteiro desse jeito, assim, né? Todo conflituoso, todo complicado. E quando ele finalmente acaba, dá uma paz, assim, no leitor, sabe? Então a gente sofre com esses personagens. É
muito diferente essa sensação, eu não lembro de ter sentido isso em outras leituras. Então, realmente não é à toa que o livro da Emily Brontë ele é considerado um dos clássicos da literatura, porque realmente, gente, é um livro incrível. Então, se você não leu o livro da Emily Brontë, se você não leu O Morro dos Ventos Uivantes, eu sugiro que você leia. Não pela questão de suspirar pelos protagonistas, não, mas pela questão do ritmo de leitura e das coisas que ele desperta, das reflexões, sabe? Geralmente na literatura a gente encontra muito personagens perfeitos, personagens idealizados, personagens que você vai lá, você compra a briga, você idealiza aquele protagonista. Enfim, quantos livros a gente já não leu dessa forma? Mas O Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que ele vem mais pra dar um tapa na cara da sociedade, sabe? Pra falar mesmo que as pessoas não são perfeitas, que a gente tem muitos defeitos, que o ser humano, né, tem sentimentos de vingança, tem sentimentos de raiva, tem sentimentos de ódio, e tá tudo bem, porque faz parte da nossa constituição. Às vezes, quando a gente se apresenta para outras pessoas, às vezes as pessoas nos idealizam, né? Elas pensam que a gente é perfeito, que a gente não sente essas coisas ruins aí. Mas, na verdade, a gente tem muitos sentimentos ruins dentro da gente, isso passa na cabeça de todo ser humano. A diferença é que a gente não é que nem o Heathcliff, que sai por aí expondo todos os sentimentos. Muitos de nós guarda raiva, guarda ressentimento, guarda ódio, guarda sede de vingança, mas a gente se contém, né? A gente deixa passar isso, guarda pra gente, até fantasia algumas coisas na nossa cabeça, mas isso guarda pra gente. Já no livro dos Morros dos Ventos Uivantes, a Emily Brontë teve uma sacada literária incrível. Ela pegou esses sentimentos que todos nós temos dentro da gente mesmo e expôs. Então, na verdade, o Heathcliff, ele não é um personagem ruim, ele é um personagem como qualquer outro ser humano. Então isso dá muitas reflexões, gente, de verdade. Eu acho que não é nem a história em si, mas a forma que a narrativa ela é construída, eu acho que vale muito a pena ler. Não, eu acho que, assim, causa muitas coisas pra pensar, sabe? Sobre a literatura, sobre a hipocrisia da sociedade. A gente, sabe, acorda. Nem na época que foi escrito, na época vitoriana, tudo era muito perfeito, tudo era muito cheio de lacinhos de fita. Mas a Emily Brontë foi uma revolucionária. Ela falou que não era assim, que as pessoas tinham hipocrisia sim, que a classe rica, né, a classe nobre da sociedade, porque a família Earnshaw faz parte da classe nobre. Elas têm defeitos sim, elas são pessoas ruins sim, como qualquer outro ser humano. Então eu acho que isso foi, assim, o ponto fantástico para esse livro ter se tornado um clássico. Então, fica a minha dica aí, porque por mais que ele tenha aquela áurea sombria, né, que você não sabe muito bem o que vai acontecer, você até acha que, né, vai acontecer alguma coisa aí meio sobrenatural na história, porque é tão pesado que é a história, mas na verdade não. A Emily Brontë, ela dá esse tom sombrio na história, mas o verdadeiro fantasma aí, o verdadeiro assombração da história são os próprios protagonistas, essas características ruins que eles têm, que se afloram. Então, eu achei fantástico, gente, de verdade. Como eu falei pra vocês, eu terminei de ler e fiquei pensando por um bom tempo no Heathcliff, na Catherine. Eu fiquei pensando bastante neles, sobre o que a autora tentou transmitir com essa história, sabe? O que ela tentou dizer aí, o que ela quis passar com tudo isso. E aí eu tive grandes lições, grandes reflexões nesse livro. E eu acho que uma das principais reflexões desse ano de 2020 é a questão de abandonar livros. Eu abandonei O Morro dos Ventos Uivantes aos 15 anos, achei que era uma leitura impossível, uma leitura que não fluía, um livro que não era feito pra mim. E agora, em plenos 28 anos, eu insisti nessa leitura e eu descobri que o livro é fantástico. Então eu acho que o livro é muito de momento da nossa vida, o momento que a gente está disposto a se abrir para aquele clássico. Então a gente não tá preparado para ler todo tipo de livro, sabe? Então eu acho que é super válido você ler um livro, parar a leitura, colocar ele na estante, pegar outra história e quando for mais pra frente, gente, você voltar naquela leitura, sabe? Insistir. Às vezes o livro não conversa com você naquele determinado momento da sua vida, mas quando você tá num outro momento, você tá com uma outra idade, às vezes com uma outra cabeça, com uma outra maturidade, o livro ele consegue conversar com você. Então eu acho que isso é uma das grandes magias da literatura. E é por isso que eu defendo tanto aqui nesse canal a importância de você ser leitor.
porque a leitura ela consegue te transformar, ela consegue provocar sensações, ela consegue provocar muitas reflexões. Eu acho que é um dos principais assim motivos dos livros existirem, sabe? Dessa parte de você poder tirar proveito dessa leitura, de tirar lições que aquele autor passou, de ver as críticas, as opiniões, tudo que tá nas entrelinhas por trás daqueles personagens. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente precisa ler livros, a gente precisa insistir sim em leituras, mas não é todo momento da nossa vida que a gente está preparado para ouvir algumas coisas, para pensar em algumas coisas. Então, vale a pena você começar um livro, não se identificou, fechá-lo, colocá-lo na estante e retornar essa leitura como eu fiz aí com o Morro dos Ventos Uivantes mais pra frente. Então, se você começar a ler o Morro dos Ventos Uivantes hoje e ver que não é pra você, não tem problema, gente, não se desespere. Isso também aconteceu comigo. Eu guardei o livro, foi a melhor decisão que eu tive e voltei hoje, mais velha, com uma outra cabeça, com uma outro tipo de reflexão, com outro tipo de opinião que eu não tinha aos 15 anos. Eu acho que eu não estava preparada mentalmente para o 220 aos 15, mas agora pra mim fluiu super, eu entendi as críticas que a autora colocou. E é isso, gente. Me contem aí qual que foi o livro que vocês começaram a ler, que viram que não era pra vocês e que decidiram parar essa leitura. Me contem aí nos comentários, que eu vou querer saber aí os livros que vocês desistiram de ler e retornaram mais velhos aí. Me contem tudo nos comentários que eu vou querer saber. Gente, o vlog vai ficando por aqui. Eu ia deixar pra encerrar esse vlog no domingo, mas eu tô olhando aqui no computador e esse vlog já tá imenso. Então, pra não ficar um vlog imenso pra subir na terça-feira pro YouTube, eu vou encerrar esse vlog hoje com essa reflexão aí sobre os livros. E aí a gente se vê, gente, nos próximos vídeos, nos próximos updates de leitura. Eu espero contar com vocês aí na participação do projeto Conde de Monte Cristo. Lembra que a participação de vocês é fundamental para esse projeto existir. Então, conto aí com vocês nessa participação. Espero vocês na próxima quinta-feira com mais uma resenha inédita. Só um comentário. O Morro dos Ventos Uivantes, ele vai ao ar como resenha em abril, tá? Eu sei que vai ser um pouco longe, mas como eu já expliquei pra vocês, eu me programei com alguns vídeos aí, porque eu não sei como vai ser o meu ano. Então eu deixei um pouco programado pra gente não ficar sem vídeo no canal. Então eu vou deixar subir ele em abril, e aí a gente conversa um pouco mais sobre essa leitura. Então se você ainda não leu o Morro dos Ventos Uivantes, você tem um tempão aí pra fazer essa leitura até a minha resenha sair ao ar. Então se programa pra gente poder ter bons comentários no vídeo de resenhas. Bom, gente, é isso. Então se você gostou desse vídeo, desse vlog, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque é a única maneira de vocês me ajudarem aí na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, não esqueça que no ano passado eu publiquei meu primeiro suspense pela Amazon, A Morte Oferece um Drink. Então eu vou deixar o link para vocês comprarem meu livro aqui embaixo. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vlog. Eu espero que vocês tenham uma boa semana de leituras e até mais!